Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Douglas Umit, a dica terapêutica da semana. A semana passada eu não consegui fazer, foi muito corrida, muito atendimento, muito trabalho, muita confusão. Então hoje nós vamos falar. Vai começar. Como nós estamos entrando em junho, Estamos aí vamos entrar no mês dos namorados. Eu pensei em nós fazermos essas duas dicas terapêuticas da semana, falando da questão dos relacionamentos, então, tanto a de hoje como a da semana que vem, nós vamos falar de relacionamentos, tá? Eu quero falar um pouquinho da visão sistêmica e um pouquinho da questão da hipnose, como a gente já trabalhou muitas questões de relacionamentos com hipnose também, com terapia regressiva, também é muito interessante a gente ter um olhar sobre isso, Normalmente, quando nós escolhemos um parceiro, uma parceira, não é o nosso consciente que escolhe, O nosso consciente, ele pensa lá, Olha, essa moça ou esse rapaz é bonito, é atraente, ele, ele tem uma série de coisas que me agrada, ele pensa parecido comigo, e assim vai, Nós vamos criando nossas justificativas conscientes para nossas escolhas inconscientes, tá? Mas o nosso inconsciente, 70 a 80% da nossa linguagem é não verbal, E mais uma porcentagem disso é a nossa forma de falar as coisas, tá? Então, uma porcentagem muito pequena é o que nós falamos. Quando você conhece uma pessoa, quando você entra em contato com alguém, a tua linguagem não verbal, ela já está fazendo, o teu inconsciente já está captando uma série de questões daquela pessoa, uma série de padrões comportamentais, uma série de questões que a pessoa tem, que tem afinidade com você ou não, Então, o nosso inconsciente já identifica tudo isso de forma muito rápida, principalmente o tom de voz que a pessoa fala, como a pessoa se expressa, além das posições corporais, de pé, mão, olhar, forma de olhar, uma série de posturas corporais que dizem muita coisa, O nosso corpo fala, tem até um livro falando sobre isso, E é uma realidade. E essa fala é toda inconsciente. Então, quando o nosso inconsciente identifica padrões que tem a ver com a nossa formação, com aquilo que nós aprendemos lá na nossa formação, de que seria uma mulher ideal ou homem ideal, aí nós realmente se aproximamos, nos interessamos, e começa um relacionamento. Quando duas pessoas se unem, se aproximam, se unem e começam um relacionamento, são dois sistemas que estão se tocando, São dois sistemas familiares de pais e mães, avós, dos dois lados que se tocam. Então é muito interessante a gente entender essas histórias de relacionamento dessas duas famílias. Como que essas famílias se relacionavam, como eram as relações dessa família. Isso vai pesar sobre nós de forma inconsciente. Essas histórias podem pesar para a gente de forma inconsciente. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que a gente não vê na superfície. É que nem um iceberg, Você vê a pontinha dele lá em cima, isso está tudo embaixo, tá? Então esses padrões todos são inconscientes, Eles não são padrões que nós temos consciência disso e daí nós nos apaixonamos, E se apaixonar, esse lançar de cabeça, essa paixão, esse amor, ele vai ser baseado nessas afinidades de sistemas e afinidades de conteúdos do que eu aprendi na infância, que é um relacionamento ideal, que é um homem ideal, ou que o homem aprendeu na infância, que é uma mulher ideal, Claro que essa infância, muitas vezes, não é só na infância, é a formação toda dele, Mas os primeiros princípios, as primeiras frases que entram na nossa mente, as primeiras situações que nos marcam profundamente, normalmente está naquela primeira infância até os 7 anos. Isso forma a nossa visão de mundo e depois o nosso inconsciente tende a selecionar os fatos e frases que colaboram com essa visão de mundo. Aqueles fatos e frases que vão contra essa visão de mundo, nós acabamos deixando de lado. A gente deixa, não, isso não é bem assim. A gente coloca de lado. Tá? Então é interessante, quando a gente está numa relação, para que ela dê certo, para que ela seja harmoniosa, é interessante você olhar para esses dois pontos, esses dois conceitos, tá? Olhar para a tua formação lá do teu inconsciente, do que você aprendeu que é um relacionamento ideal. E não é o que você aprendeu o que você acha, eu acho que é um relacionamento ideal. Não, isso é as nossas historinhas do nosso consciente para que a gente possa olhar a realidade, E a outra questão é você olhar para o teu sistema familiar. O que eu trago do meu sistema familiar de relacionamento, que hoje eu estou reproduzindo com a pessoa que está junto de mim, tá certo? Esses dois pontos são essenciais para a gente ter uma vida madura e um relacionamento saudável, tá certo?
Boa semana a todos. Até semana que vem.